Meus queridos irmãos e irmãs, caríssimos filhos, esse mês de novembro, ele se abre para nós como um tempo muito especial na vida da igreja e, portanto, na vida de cada um de nós. É a oportunidade que a igreja nos dá ao longo de todo o mês para podermos meditar com profundidade sobre a meta pela qual ou para a qual todos nós caminhamos ao longo da nossa vida. A igreja procura ao longo do mês de novembro meditar juntamente com seus filhos, cada um de nós, os mistérios últimos da nossa salvação e redenção, que a igreja chama de novíssimos, ou as últimas coisas, que são a morte, o juízo, o paraíso e o juízo final. Ora, ao longo desse tempo, nós procuramos na presença de Deus ouvir a palavra com mais profundidade e, ao ouvi-la, receber aquela consolação de Deus que todos nós precisamos já nessa vida, mas também oferecer a consolação de Deus aos nossos irmãos e irmãs que já partiram desse mundo ao encontro do Senhor. Por isso que hoje, onde nós celebramos a comemoração de todos os fiéis defuntos, a igreja nos propõe como leituras essa meditação profunda do mistério da morte e, de modo particular, o mistério do purgatório. Deus é tão misericordioso para conosco, como Pai que Ele é, que Ele, inclinando-se do alto do céu sobre nós, seus filhos, teve compaixão da nossa fraqueza, da nossa miséria, decorrente da queda dos nossos primeiros pais, Adão e Eva. Nós que fomos criados em estado de santidade original e justiça, para viver eternamente com Deus, pela instigação do demônio e pela desobediência dos nossos primeiros pais, nós perdemos a santidade e a justiça originais, e como consequência, dois males entraram no mundo. O primeiro deles foi o pecado. Esse, na verdade, é o maior, o principal de todos os males. A desobediência a Deus. Porque no início, quando nós fomos criados em Adão e Eva, existia uma perfeita humildade e obediência dos nossos primeiros pais a Deus. Eles obedeciam inteiramente à vontade de Deus, estavam em plena comunhão e harmonia com a vontade do seu Criador. E por isso não havia dentro deles divisão, não havia dentro deles luta, não havia entre eles separação. Mas, pela inveja do diabo e pela desobediência, eles perderam essa graça, dessa integridade, dessa proximidade com Deus. E a consequência desse grande pecado é a entrada no mundo da morte. Deus não nos criou para a morte, Deus nos criou para a vida na comunhão com Ele. Mas a morte nada mais é do que consequência da desobediência do homem à vontade de Deus. E por isso, a nossa experiência humana manifesta de forma tão profunda quando nós perdemos aqueles a quem amamos, ou quando nós mesmos talvez partimos desse mundo, a dor e a profunda divisão que a morte realiza dentro de nós. Porque nós já sabemos por experiência daquilo que nós observamos, a morte quando vai se aproximando, gradualmente, através da enfermidade ou de forma muito repentina, ela corta radicalmente os nossos vínculos com aqueles com quem nós amamos, corta os nossos vínculos conosco mesmo naquilo que nós temos de mais próprio, que é o nosso corpo, corta os vínculos com tudo o que existe ao nosso redor, no qual nós estamos acostumados desde o nosso nascimento. A morte vai nos separando gradualmente de cada uma das coisas e vai nos mergulhando naquele mistério que nós não ainda vislumbramos, que é a entrada na outra vida. Por isso a morte nos causa sofrimento, porque aqueles a quem nós amamos, eles ficam distante dos nossos olhos, distante das nossas mãos, distante dos nossos ouvidos, distante do nosso coração que deseja presença. A morte ceifa para longe de nós aqueles a quem nós amamos. Mas tudo isso que para nós é tão doloroso e tão presente, nada mais é do que uma pequena amostra do terrível mal que o pecado causa em nós. Porque a morte
é consequência do pecado. Por isso que, para que nós possamos viver verdadeiramente, nós precisamos retornar o caminho de comunhão com Deus pela fé. É quando nós cremos em Cristo, o Salvador que o Pai nos deu, o divino Redentor das nossas almas, o nosso santificador, o nosso consolador, a nossa esperança e nossa vida, Ele que é a ressurreição e a vida, nós recomeçamos a viver uma vida nova na graça. E se ainda nós não experimentamos a vida plena, porque ainda morremos, ainda adoecemos, ainda sofremos as consequências dos nossos pecados e do pecado original, a fé alimenta dentro de nós uma vida nova, como uma pequena semente que vai crescendo, se desenvolvendo, se enraizando dentro de nós para produzir frutos na eternidade. Por isso, meus queridos, nós somos cristãos, para viver essa vida nova que não é uma vida natural, não é uma vida meramente humana, mas é a vida sobrenatural da graça divina, é a presença de Deus dentro de nós. Por isso que, se nós queremos superar a nossa mortalidade, se nós queremos viver em plena comunhão de amor e felicidade com todos aqueles que nós amamos, pais, mães, irmãos, filhos, amigos, conhecidos, que partiram desse mundo em direção ao Senhor, nós precisamos nos enraizar em Cristo, porque a nossa vida natural, ela vai se desenvolvendo e depois ela vai decaindo, mas é preciso que a vida sobrenatural da graça, que eu e você recebemos pelo sacramento do batismo, que nos fez filhos de Deus, essa vida precisa crescer. Ela é para nós a garantia de vida eterna na comunhão com Deus. Se a vida sobrenatural da graça, que foi implantada dentro de nós pelo batismo, é alimentada pela Eucaristia, é fortificada pelo sacramento da crisma, produz frutos de santidade neste mundo, seja pelo sacramento da ordem, seja pelo sacramento da vida matrimonial. Se essa vida sobrenatural da graça não cresce dentro de nós, ou não é recuperada pelo sacramento da confissão, a nossa salvação eterna, na plena comunhão de amor com Deus, com a Santíssima Trindade, ela pode ser colocada em risco para nós, porque todos nós teremos que prestar contas ao terminar o curso dessa vida. A nossa vida para Deus não é indiferente. O modo como nós vivemos neste mundo não é indiferente para o Senhor. Ele é Pai, Ele nos ama profundamente e por isso criou todas as coisas. Ele nos ama com amor eterno e por isso Ele nos enviou o seu próprio Filho para assumir aquilo que nós somos e experimentar na sua própria carne, santa, pura e imaculada, o peso do nosso pecado e a consequência mais terrível do pecado, a morte física corporal. Nosso Senhor experimentou isso por amor de nós. Ele experimentou na sua carne transpassada os nossos pecados para nos trazer vida. Da sua cruz brotou para nós a salvação. Os santos padres da igreja dizem que a morte de Cristo na cruz para nós é como que uma isca divina que Deus entregou diante da morte. Quando a morte engoliu o Cristo e o mergulhou nela, de dentro da morte, nas profundezas da morte, nosso Senhor manifestou a sua glória, o seu poder, a sua obediência inteira ao Pai, e por isso destruiu a morte de dentro e manifestou a sua ressurreição. Meus queridos, a nossa garantia de salvação e de vida eterna está no Cristo, não em nós. Nós vivemos num tempo em que nós temos o péssimo hábito de canonizar os mortos, sem autorização da Santa Igreja. Nós não podemos fazer isso de modo algum, e por isso nós somos católicos, e por isso que nós celebramos esse dia em comemoração dos fiéis defuntos, oferecendo a Santa Missa, unida às nossas preces, nossos sacrifícios, nossa penitência, em sufrágio pelas almas dos nossos irmãos falecidos, que alcançaram a salvação junto de Deus. Porque como a nossa vida não é indiferente diante do Senhor, cada um de nós, quando passamos pela morte, comparecemos ao tribunal de Cristo. E diante do tribunal de Cristo, nós estamos absolutamente sozinhos, apenas carregado das nossas boas obras,
que pela graça de Deus ao longo da vida nós praticamos, ou carregados pelas nossas más obras, porque a presença de Deus, a graça de Deus não está em nós. E aí, diante do Senhor, completamente nus, no mais profundo da nossa alma, Cristo nos lança um único olhar, diante da Virgem, diante dos santos, diante dos anjos, diante de toda a criação. E esse olhar de Cristo penetra a nossa alma e faz brotar dela a verdade que nós ocultamos ao longo da nossa vida. Em quem nós vivemos ao longo da vida? Para quem nós vivemos ao longo da vida? Por quem nós praticamos as obras que nós praticamos em pensamentos, palavras, atos? Por quem? Por Deus, aquele que nós amamos sobre todas as coisas, como nós ouvimos no Evangelho de domingo, no início da semana, ou por nós mesmos? Porque se nós vivemos na graça de Deus e lutamos para começar e recomeçar com uma confiança entregue nas mãos do Senhor, então para nós pode-se abrir as portas eternas da salvação. Mas se nós vivemos apoiados em nós mesmos, confiante nas nossas próprias boas obras, confiantes em nós mesmos, confiante nas nossas capacidades, para nós se fecha eternamente as portas da salvação, porque nós não somos salvos por nós mesmos. Nenhum homem ou mulher venceu a morte por si mesmo. Se nós queremos rezar pelos nossos irmãos falecidos, nós temos que agradecer a Deus porque eles procuraram viver como fiéis cristãos. E devemos temer profundamente se eles assim não o viveram. Nós não sabemos qual é o destino eterno daqueles que nós amamos. Isso está para longe dos nossos olhos. Mas nós confiamos na misericórdia de Deus. Mas a misericórdia de Deus não se sobrepõe ou não anula a sua justiça. Nós recebemos a recompensa pelas nossas obras. Ninguém entra na vida eterna dando um jeitinho. Não há uma porta dos fundos para poder entrar pela vida eterna por aqueles que não lutaram para crescer na graça de Deus e na santidade. Não há salvação para aqueles que apoiam-se sobre si mesmo, sobre as suas próprias boas obras. Não há. Por isso, meus queridos, nós não podemos canonizar as pessoas. Não podemos, ainda em vida, deixar as pessoas viverem do modo como elas querem, sem nunca lhes dar uma palavra de fé, de correção, de incentivo. Pois a palavra que nós damos, a oração que nós fazemos, o testemunho de fé que nós procuramos manter, pode ser a última luz de salvação na hora em que nós dermos o último suspiro nessa vida, para que ali, no leito de morte, ou de uma forma repentina, antes de partir desse mundo, um de nós possamos dizer: Senhor, tende misericórdia de mim, porque eu sou um pecador, eu me arrependo de todas as minhas faltas. E com o último suspiro, nós entramos na eternidade, e o Senhor abre as portas da salvação para nós. Mas se nós deixamos os nossos irmãos e a nós mesmos uma vida solta, uma vida pagã, uma vida meramente humana, uma vida de quem não reza, uma vida de quem não procura colocar-se aos pés do Senhor, uma vida de quem não procura praticar boas obras que agradem os olhos de Deus, como nós podemos cuidar da nossa salvação desse modo? O purgatório, ele existe. E o purgatório é para aqueles que foram salvos. Não há 3 lugares, há 2 destinos eternos: ou o inferno ou o paraíso. O purgatório é um ato da suprema bondade e misericórdia de Deus para os pecadores que morreram em estado de graça, mas não puderam nesse mundo purificar-se de suas faltas. Pois cada pecado que eu e você cometemos, em pensamentos, em palavras, em atos ou omissões, esses pecados eles deixam marcas em nós. A confissão sacramental perdoa a pena eterna pelos nossos pecados. Se nós pecamos mortalmente, a pena eterna pelos nossos pecados é a condenação eterna. O que significa isso? Você está em pecado mortal e você morreu repentinamente, você fecha os olhos, os abre, passa pelo tribunal de Cristo tão imediatamente que você se verá eternamente mergulhado na condenação. Isso pode nos assustar, porque nós vivemos numa época em que nós não queremos mais pensar nas consequências negativas das nossas más obras. Nós achamos que todo mundo é bom,
nós achamos que no final da vida todo mundo dá um jeito, nós achamos que a gente pode levar a vida de qualquer jeito, porque sempre vai ter mais tempo. Não tem. O nosso tempo ele é contado, medido, pesado. Nós não sabemos, mas Deus sabe. Nós não sabemos quanto tempo temos. Por que jogamos para frente? Por que nós não levamos a sério a possibilidade da nossa condenação eterna? Isso é uma coisa que nós temos que meditar nesse dia. Mas também existe para nós uma outra possibilidade, e que é aquela que Deus quer. E por isso nós não estamos sozinhos. O inferno é a possibilidade nossa. Se nós nos apoiarmos sobre nós mesmos e fazermos as coisas do nosso jeito, não há problema, nós vamos para o inferno. Mas a possibilidade que Deus quer para nós, e nós não estamos mais sozinhos, é Deus que nos ajuda, é o paraíso, é a salvação eterna. E por isso nós podemos correr com alegria em direção à vida eterna ao longo dessa vida. Porque é Deus que está conosco, é Deus que nos fortalece, é Deus que nos impulsiona, é Deus que nos chama à salvação. Mas para isso é preciso caminhar com Deus, é preciso levar a sério a vida cristã, é preciso pensar constantemente: meu Deus, eu vou morrer. E pode ser hoje, pode ser agora, pode ser daqui a 5 minutos, e eu tenho que levar a sério, porque como eu tenho vivido até agora, é assim que eu vou atravessar desse mundo para a eternidade. Não terá outra possibilidade. E por isso que quando nós podemos morrer, mas com esse desejo no coração de ir ao encontro de Deus, mas talvez não estejamos ainda não tão preparados, e a maior parte de nós não morre muito bem preparados, nosso Senhor tem compaixão de nós. Ele nos dá a possibilidade de nos purificar para entrar na comunhão com Ele pelo purgatório. O que é o purgatório? É a purificação das nossas almas, que morreram em estado de graça, mas carregaram junto de si a pena temporal, pois cada pecado que nós cometemos, além da pena eterna que nos condena ao inferno, tem a pena temporal. Se eu minto e me confesso: padre, eu menti, você fica com uma inclinação, uma tendência a mentir de novo. Se você rouba e se confessa, você fica com uma inclinação dentro de você a roubar de novo. Se você discute com as pessoas e se irrita e odeia e planeja o mal, uma forma de destruir as pessoas, mas se confessa, você fica com uma tendência a se irar novamente. Essa tendência é ela que nos faz voltar uma e outra vez aos mesmos pecados. E por isso que nós às vezes dizemos: meu Deus, eu já estou cansado, eu confesso a mesma coisa sempre, porque a tendência, a inclinação ao pecado está colada em nós como uma sujeira. Isso, o sacramento da confissão apaga se nós tivermos uma grande caridade. Mas geralmente, como as nossas confissões elas são tão, digamos, burocráticas, ela só apaga a pena temporal, que já é muito. Então, como é que nós nos purificamos, meus queridos, dessas más inclinações que ficam em nós pelos nossos pecados? Pela penitência. É preciso fazer penitência, é preciso fazer reparação, é preciso mudar de vida, é preciso se converter, é preciso lutar. Se minto, não minto mais. Se eu estou fazendo coisas que não devo, eu tenho que lutar para evitá-las. Mas se nós morremos e isso não está purificado em nós, essa pena temporal ela vai ser expiada lá no purgatório. E por isso que a igreja então usa a imagem do fogo. O fogo espiritual do purgatório, ele vai queimando profunda, íntima e lentamente as almas salvas, para que essas inclinações pecaminosas saiam, para que possam entrar plenamente na vida eterna. Mas há um problema: as almas do purgatório, nossos amigos, nossos irmãos, nossos pais, nossas pessoas queridas, se estão lá no purgatório, eles não podem merecer, eles não podem fazer nada para adiantar a purificação deles. E por isso eles esperam que nós, aqui na terra, seus queridos, ofereçamos orações, penitências, preces, para poder purificá-los lá. E por isso que nós rezamos pelos fiéis falecidos, não porque todo mundo que morre vai para o céu porque Deus é muito bonzinho. Não, nós rezamos para purificar aqueles que lutaram nesse mundo, morreram ou repentinamente ou não puderam se purificar plenamente.
e por isso foram salvos, mas estão se purificando. E por isso rezar pelos fiéis falecidos é a obra de caridade por excelência, porque eles não podem fazer nada. Se você dá um dinheiro a um mendigo, ele pode levantar, pegar o dinheiro e comprar uma comida e depois decidir: eu nunca mais vou pedir esmola, eu vou começar a trabalhar, ou eu vou dar um jeito na minha vida. As almas do purgatório não têm mais a possibilidade de fazer nada, elas apenas recebem, 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 e quanto menos elas recebem, mais longo é o tempo de sofrimento e de purificação de amor que elas têm no purgatório. Se nós dizemos às pessoas: fulano de tal era tão bom, está no céu, fulano de tal era ótimo, já está no paraíso, nós não precisamos rezar pelos santos, são eles que rezam por nós. Se nós dizemos isso, nós não precisamos rezar pelas almas do purgatório e vamos deixando eles lá, queimando, se purificando, lenta e dolorosamente. Por isso que quando nós rezamos por eles, nós adiantamos a purificação para que eles entrem na vida eterna plenamente e intercedam por nós. Meus queridos, isso é uma obra espiritual. Ter fé é acreditar nisso. Não ter fé é acreditar em outra coisa diferente disso. Por isso nós temos que rezar por eles. Não diga que as pessoas estão no céu, a não ser se seja um santo canonizado. A minha avó era uma santa. Não diga isso. Ela pode até ter sido uma mulher muito piedosa, mas reze por ela. Não diga: meu pai, a minha mãe era uma santa, está no céu. Eu não sei, eu não tenho capacidade de ver isso. Eu preciso rezar por ela. Se ela já estiver no céu, ótimo, a minha oração vai servir a outra alma. Mas se ela não estiver no céu, ela precisa da minha oração. Nós temos que rezar por todos, com caridade, com profundidade, com sinceridade. É isso que manifesta que nós estamos em comunhão com Cristo. Vamos pedir à Santíssima Virgem, a São José, a todas as almas bem-aventuradas do paraíso, que hoje intercedam por nós, para que o nosso desejo de oferecer orações, preces e sacrifícios pela purificação dos nossos irmãos que estão no purgatório aumente. Vamos realmente aproveitar esse dia para rezar, para nos recordar com fé e esperança na salvação dos nossos queridos, mas recordando com fé e esperança, orante, rezando por eles, oferecendo de hoje até o dia 8, todas as orações que nós pudermos fazer, procurando de modo especial oferecer indulgências por eles. O que é indulgência? Se você está em estado de graça, se você comunga de hoje até o dia 8, e se você reza um Pai Nosso, uma Ave Maria, um Glória, nas intenções do Santo Padre, o Papa Francisco, e visita um cemitério, você oferece pelo seu parente falecido uma indulgência plenária. O que é indulgência plenária? Se ele está no purgatório e está lá purificando a sua alma das sequelas do seu pecado, quando você oferece uma indulgência plenária, essas penas todas são remidas e ele entra na vida eterna plenamente, ele entra no céu. Você paga, por assim dizer, pela caridade e pela graça de Deus, o tempo de purificação que ele precisava. É um tesouro muito grande. Imagina, um parente meu pode estar lá, minha mãe pode estar lá no purgatório e ter que ficar lá séculos se purificando, e eu posso, como indulgência plenária, pela fé e pela graça de Deus, adiantar de tal forma que ela entre plenamente na vida eterna e veja a Deus face a face. Que grande obra é essa de caridade que Deus nos concede a graça. Por isso vamos pedir a Deus que nos ajude a oferecer tudo aquilo que somos e temos para os nossos irmãos falecidos entrarem na vida eterna, para que um dia, na comunhão dos santos, todos nós possamos estar para sempre juntos na vida eterna, onde não há lágrima, aonde não há choro, aonde não há dor, aonde não há sofrimento, só há comunhão de amor com o Senhor, que nos ama, que nos reconcilia e que nos mantém consigo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.